Existem muitos conceitos errados quando se trata de doping no esporte. Um deles é achar que o uso de esteroides transforma em LeBron James um cara que mais parece o tiozão do churrasco. Outro equívoco é fazer o famoso teste ocular. Fãs de MMA olham para certos lutadores e dizem: olha o tamanho desse cara, tá tomando anabolizante com certeza. Ou então, sem chance desse maluco tá se dopando, ele parece um cara comum. Bom, segundo Nick Dias, todo mundo se dopa no MMA, ele fala isso há anos, mas hoje o foco é nos lutadores que passaram ilesos do teste ocular, mas acabaram de alguma forma caindo no doping em algum momento da carreira. Chegou a hora de derrubar o mito sobre a aparência de lutadores que foram flagrados. Então já deixa o like e se inscreve no canal, que eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 9 lutadores que você jamais imaginou que cairiam no doping. Número 9, Fabrício Werdum. Uma das teorias em relação ao doping é que muitos lutadores que começam a voar alto na carreira e em algum momento acabam caindo de produção, acabam recorrendo ao doping para elevarem seu nível de competição. Você pode até dar um passo atrás, mas quando você embalar, vai fazer isso com alguns anos de experiência. Fabrício Werdum teve momentos na carreira onde ele nunca entraria nessa lista. Ele sempre esbanjou boa forma desde que começou a lutar, mas naturalmente, assim como qualquer atleta que chega aos 40, Werdum tem um físico que passa longe do físico de um cara bombado. Isso sem contar a reputação que Werdum construiu de um atleta que usa sua inteligência para vencer lutas mesmo diante da força do tempo. Acontece que o ex-campeão dos pesados do UFC foi escalado para liderar a estreia do UFC na Rússia, até que depois de alguns testes a usada determinou que o vai-cavalo tinha trembolona no organismo, um esteroide anabolizante. Werdum acabou suspenso por 2 anos e vai estar liberado para lutar a partir de maio. Número 8, Royce Gracie. É isso mesmo, é difícil de acreditar, bate até um desespero, mas muita calma nessa hora. O doping de Royce aconteceu bem depois de seu auge como lutador, e mesmo que ele tivesse dopado naquela época, não é como se Royce tivesse nocauteado todo mundo na brutalidade. O máximo que alguém poderia alegar é que ele era capaz de lutar jiu-jitsu de forma mais agressiva, mas a família Gracie escolheu Royce para representar o clã no UFC 1 exatamente por causa de seu corpo franzino. E desde então, Royce se tornou a personificação da técnica contra a força e o tamanho. O propósito da escolha de Royce era exatamente poder dizer: ei, você não precisa ser um brutamonte para dar uma surra em alguém. Ele deveria ser literalmente a última pessoa que você imagina que precise de esteroides de qualquer tipo, e é por isso que ninguém entendeu absolutamente nada quando o maior pioneiro do MMA falhou no teste antidoping pós-luta no K1 Heroes Dynamite em 2007, depois de derrotar outra lenda, Kazushi Sakuraba. Primeiro de tudo, usar esteroides contra Sakuraba? Qual foi, Royce? Segundo, esses eventos nunca aprenderam que nos Estados Unidos as comissões não vacilam. A comissão da Califórnia descobriu que Royce usou esteroides antes da luta em 2007. Royce negou a acusação, mas quando você é um cara de 40 anos que ganha 7 quilos em um ano, é difícil de engolir. A vitória não foi revertida, uma vez que isso não fazia parte dos estatutos da comissão, mas essa regra foi alterada logo em seguida. Maluco é pensar, se até Royce se dopou, quem tava limpo então? Número 7, Rubem Villarreal. Você talvez não conheça Rubem Villarreal pelo nome, mas se eu disser que ele foi o cara que perdeu para Bas Rutten na última luta de sua carreira em 2006, com uma saraivada de chutes baixos até não conseguir mais ficar de pé, talvez você se lembre. Ele enfrentou nomes como Rico Rodrigues, Antônio Pezão, Don Fry, Wes Sims e Brett Rogers. Independente de como você tenha conhecido esse cara, ele certamente não parecia estar trabalhando duro para ser dublê do The Rock no cinema, mas um ano depois da surra de Bas Rutten, depois de perder para Jimmy Ambrose no World Cage Fighting Organization Curve vs Gavin, Villarreal caiu no doping pós-luta na Califórnia por uso de um derivado de testosterona, o que é absurdamente ilegal. Ele ainda foi suspenso por 1 ano e recebeu uma multa de $2.500. Uma coisa que vamos aprender com a lista de hoje é que eventos menores deveriam focar em shows fora dos Estados Unidos. Número 6, Ben Rothwell. Quando se tem animais nos pesados como Brock Lesnar e Francis Ngannou, é fácil esquecer que mesmo que eles tenham pouca gordura corporal e tenham que cortar peso até os 120 quilos, lutadores pesos pesados são naturalmente grandes, mas normalmente passam batidos no teste ocular, mesmo que chamem a atenção. Por exemplo, Ben Rothwell. Big Ben luta no UFC desde 2009 e mesmo que ele tenha sido suspenso em 2013 devido a níveis elevados de testosterona, o peso pesado se tornou um dos lutadores mais ativos na luta contra o uso de substâncias ilegais nos 3 anos que sucederam sua suspensão. Talvez ele tenha sido sincero, ou talvez ele tenha tentado mudar o foco dos fãs para outros lutadores, mas parece ter funcionado em termos de percepção de luta
lutador, e mesmo com a suspensão no currículo, o fato dele não ter a aparência de um fisiculturista levaram fãs a dar a ele ao menos o benefício da dúvida, o que fez com que sua segunda suspensão por doping fosse uma surpresa. Hotwell foi suspenso por 2 anos pela USADA em 2017 por conta de um teste fora de competição. Foi encontrado no organismo do lutador o esteroide anabólico, mas seja qual for o efeito, esteroide é esteroide, né? Número 5, Josh Barnett. Eu sempre achei que Josh Barnett parecia aqueles guerreiros nórdicos antigos, aqueles caras grandes que não tinham músculos de um super-herói porque não existia academia, anabolizante ou um suquinho turbinado, um tipo de casca grossa forte igual um touro que tirava o couro de qualquer um, mas o que acontece é que Barnett teve acesso a substâncias que não estavam disponíveis aos Vikings. O peso pesado teve diversos problemas relacionados ao doping no MMA, ele chegou a perder o cinturão dos pesados do UFC depois de bater Randy Couture no UFC 36, quando testou positivo para um coquetel de substâncias ilegais. 2 eventos antes, no UFC 34, Barnett recebeu um puxão de orelha da comissão de Nevada depois que foram encontradas substâncias banidas no seu organismo. Pelo visto, ele não levou a comissão a sério, o esporte era muito diferente lá em 2001. 8 anos depois, Josh foi parar no Affliction e vacilou de novo depois de marcar uma luta contra Fedor Emelianenko na Califórnia. Era um combate considerado por muitos como uma das maiores lutas entre pesos pesados da época, mas Barnett caiu no doping por uso de esteroides anabolizantes. O evento acabou cancelado e o Affliction morreu. Barnett e Fedor jamais se enfrentaram, foi um desastre. Josh ficou sem lutar nos Estados Unidos até junho de 2011. Tá achando que acabou? Barnett ainda se complicou em 2016 quando caiu no doping após um teste fora de competição conduzido pela USADA, mas recebeu apenas uma advertência pública, uma vez que ele conseguiu provar que o doping foi resultado de um suplemento contaminado. Barnett não luta desde 2016 e deixou o UFC por conta do incidente, mas ele acabou assinando com Bellator, então a luta com Fedor ainda pode acontecer no futuro. Número 4, Joey Beltran. Esse cara é uma das maiores surpresas dessa lista por diversos motivos, não só pelo físico, mas principalmente por sua postura, seu estilo de luta e outros aspectos de sua figura. Joey Beltran já passou por diversas categorias de peso ao longo dos anos, lutando como peso pesado, como meio pesado e como peso médio, mas não importa de qual versão de Joey estamos falando, ele nunca pareceu aquele tipo de cara que vai um dia competir no Mr. Olympia, e por conta do estilo porradeiro de lutar e sua aparência física, você fica com a impressão de que Joey Beltran jamais precisaria recorrer ao doping. Ele parecia aquele cara que aceitava qualquer parada para sair na porrada e chutar o traseiro de alguém, mas claro, esse não é o caso. Beltran é um lutador profissional, treina duro, mas esse é o estilo dele, e quando se pensa em uma lista dos caras que você apostaria que estavam dopados pela aparência física, Joey Beltran certamente ficaria lá embaixo. O problema é que Joey teve sua vitória no Tough Finale revertida em 2012, quando testou positivo para nandrolona. Ele acabou suspenso por 9 meses. Número 3, Kirill Sidenikov. O peso pesado do Bellator Kirill Sidenikov é conhecido como Baby Fedor, e ele é chamado assim por conta da aparência física. Ele ostenta uma famosa pança de chope, parece um cara comum. Quem olha pra ele na rua não desconfia que esse cara é um atleta de nível mundial, e você certamente não diria, aposto que esse cara tá dopado. E vale lembrar que ele foi campeão mundial de sambo e é um protegido de Fedor que luta no peso pesado, embora seja pequeno pra divisão, assim como Emelianenko. Ele iniciou na luta aos 12, talvez por isso também o apelido, não só pelo físico. De qualquer forma, desapontar o Santo Fedor foi muito pior do que a punição que ele recebeu depois de testar positivo para estanozolol em sua primeira luta nos Estados Unidos. Lá em 2009, Sidenikov lutou no mesmo evento do Affliction que Fedor nocauteou Andrei Arlovski na luta principal, e uma vez que o Affliction tinha seus eventos sediados nos Estados Unidos, os lutadores passavam por testes antidoping, e a comissão da Califórnia encontrou o esteroide no organismo do russo. O lutador alegou que a substância tinha sido prescrita por um médico para curar uma lesão e que não fazia ideia de que estava burlando as regras. Devido à aparência dele, essa história poderia até ter colado, mas a comissão na época não engoliu. O flagra aconteceu e fim de papo. Baby Fedor nunca mais lutou nos Estados Unidos e hoje entendemos o porquê. Número 2, Tim Sylvia. Tim Sylvia pode não representar o estereótipo do lutador bombado, mas assim como muitos da lista já comprovaram, se dopar não é garantir um corpo musculoso, mas o doping pode te fazer maior, mais rápido e mais forte.
Tim Sylvia é um gigante de 2 metros e medidas altas mesmo para um peso pesado. O ex-campeão do UFC parece aqueles caras que naturalmente são grandes devido ao porte físico de armário. Acontece que numa única luta durante seu primeiro reinado no UFC, o lutador caiu no doping depois de bater Game McD no UFC 44 com um nocaute no primeiro round. Como resultado pelo doping por estanozolol, um esteroide sintético, Sylvia perdeu o cinturão dos pesados e foi suspenso por 6 meses. Menos de um ano depois, ele lutou pelo título deixado vago contra Frank Mir no UFC 48. Os tempos eram bem diferentes em 2004. Tim Sylvia nunca mais teve nenhum caso de doping, mas só de olhar pra ele não dá pra imaginar que ele foi um dos campeões do UFC que perderam o título depois de caírem no doping. Número 1, James Mulheron. Esse cara já lutou como peso pesado mesmo tendo humildes 1,80 m de altura, e ele pode não ter a aparência de um Francis Ngannou na praia, mas ele era o tipo de lutador que entrava pra arrancar sua cabeça custe o que custar, não tava nem aí. Dito isso, seu tempo no UFC foi infelizmente curto demais devido ao motivo de usada. Depois de emplacar 11 vitórias consecutivas com apenas uma derrota no MMA profissional, o peso pesado britânico encarou Justin Willis na estreia no UFC. Ele estava escalado para enfrentar Cyril Wesker em seguida, mas se ferrou quando caiu no teste antidoping surpresa conduzido pela usada, o que prova que os testes são realmente aleatórios. Clomifeno foi encontrado no organismo do lutador e ele foi suspenso por 1 ano. James voltou a competir no Bellator no início de 2019, agora como meio pesado. O caso de 2017 foi um bom exemplo de que o teste ocular não significa muita coisa quando se trata de doping. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode segui-lo no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode segui-lo no Twitter através do @TomMJMoore. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.